capítulo 1 de Gálatas. Vamos ler o versículo 1 e do 10 ao 24. Os irmãos não se preocupem não, que nós vamos ficar nesse capítulo 1 por um bom tempo, tá? Bom tempo. O capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 10 em diante. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Se você quiser colocar uma setinha aí do lado do versículo 12, colocar uma bolinha, passar um pincel, esse versículo 12 é extremamente importante. Versículo 13. Porque ouviste qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. É interessante que quando alguém lê a Escritura, quando nós lemos a Escritura e passamos por essas informações do capítulo 1, muitas vezes a pessoa ela ignora a importância do que está sendo dito. Porque parece, grosso modo, que ele está apenas dizendo, né, que quando ele se converteu, ele foi para a Arábia e depois ele foi a Jerusalém, ficou 15 dias, viu Pedro, viu Tiago, irmão do Senhor e tal. Parece, a princípio, informações pouco importantes. Por isso que, às vezes, não se costuma dar muita importância a essas informações. Entretanto, nós temos aqui argumentos que o apóstolo Paulo traz e que falam acerca do ministério apostólico e da autoridade de ser apóstolo, a autoridade de apóstolo, a autoridade da palavra apostólica, a autoridade do ministério apostólico. Hoje eu quero continuar a compartilhar com os irmãos essa questão da autoridade do ministério apostólico, que é de grande importância. E eu quero começar trazendo uma pergunta aos irmãos. Enquanto os irmãos vão pensando na pergunta, eu rapidamente falo acerca das repercussões que esses estudos já têm trazido, né? Não somente aqui, mas também no Brasil, porque tem irmãos do Brasil inteiro que assistem as mensagens da internet e compartilham conosco. A pergunta que eu quero trazer para os irmãos é: qual é a base da autoridade apostólica? É a pergunta. Qual a base da autoridade apostólica? Pergunta que deve ser respondida à luz da Escritura e que certamente vai nos abrir aí os olhos para compreender por que o apóstolo Paulo é indubitavelmente o 12º apóstolo do colégio apostólico dos apóstolos do Cordeiro. E vai nos fazer também entender qual é a relevância de se discutir que Paulo seja o 12º apóstolo. Porque talvez alguém diga: pastor, mas qual é a importância? Que ele é o 11º, 12º, o 20º. Tem alguma importância discutir isso? E na semana passada, alguns irmãos questionaram a mim
né? Não a mim diretamente, mas questionaram a minha mensagem, o que eu ministrei lá por meio do WhatsApp, os irmãos aí dos grupos Sem Fronteiras, do Brasil todo, né? Alguns chegando a dizer que não podia conceber a ideia de que Paulo fosse o 12º apóstolo e que deveria ser Matias, de acordo com a Escritura. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: primeiramente, até para alguém discordar de algo, ele tem que saber discordar. Você tem que saber discordar, tem que saber fundamentar. Para você questionar, você tem que se preparar para isso. Não basta você querer impor o seu pensamento, aquilo que você acha e aquilo que você quer, baseado numa referência da Escritura, e depois em dezenas de referências que não tem nada a ver com nada, absolutamente. Ou seja, Bíblia é uma coisa muito séria. É muito séria. Porque quando você se propõe a ensinar algo da Escritura, você imagine se você ensinar equivocadamente algo. Você imagine, né? Até me recordo um tempo desse, que a Manu, minha filha, estava na escola e a professora ensinando uma coisa bem equivocada para ela, né? Eu ouvi aquilo, falei, não é possível. Aí escrevi um bilhetinho pequenininho para a professora, esclarecendo a situação. Aí a professora respondeu dizendo assim, não, o senhor tem razão, só que a sua filha está nas séries iniciais, então ela tem que aprender assim, porque ela não tem condições de aprender do jeito que você quer que ela aprenda. Aí eu respondi dizendo, tá bom, então ensinemos errado, para que ela aprenda errado, para que no futuro a gente venha dizer para ela que nós ensinamos tudo errado, que precisamos corrigir. O ser humano tem essas coisas meio malucas, né? Então, infelizmente, nós vemos aí o prejuízo que nós tivemos, nossa experiência de aprender coisas erradas no passado. Estou errado, pastor Josué, não é isso mesmo? E que depois, imagine só, para você mudar a cabeça de um adulto, pensa numa dificuldade. Porque já engessou, já petrificou. Então, tem que ensinar correto, é de pequenininho, que o cérebro está bem molinho, fácil de você moldar. Não é isso mesmo? Bem, mas, contudo, voltemos à nossa pergunta. Qual é a base do ministério apostólico? Qual a importância de entender que Paulo é o 12º fundamento da Nova Jerusalém, que ocupa o 12º lugar no colégio apostólico? Bem, falamos semana passada, eu quero lembrar aos irmãos apenas, que a Bíblia nos fala sobre 3 tipos de apóstolos. 3 tipos. Lembram? Nós falamos isso? Hebreus capítulo 3, versículo 2, o apóstolo lá, falando acerca de Jesus Cristo, diz que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Aí eu pergunto, você já ouviu dizer que Jesus Cristo é o apóstolo? É lógico, alguém diz, pastor, não rebaixa Jesus a esse nível, né? Jesus, ele tinha apóstolo, ele não era apóstolo. É porque você não entende que a palavra apóstolo quer dizer enviado. E, portanto, Jesus, ou Cristo Jesus, enquanto o enviado do Pai, ele é apóstolo do Pai. Se o Pai o enviou, então ele é o apóstolo. Agora, ele, por sua vez, ele vai enviar os seus apóstolos, e aí serão chamados os apóstolos do Cordeiro, conforme está em Apocalipse, capítulo 21, quando, ao se referir aos apóstolos de Jesus Cristo, não diz apenas apóstolos, mas diz os apóstolos, ou os 12 apóstolos do Cordeiro. Não são apóstolos da igreja, nem apóstolos de Deus o Pai, é do Cordeiro.